Por Jesus, amém. Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém, graças a Deus. Queridos, quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Você que está nos visitando, dê um sinal com a mão para que eu possa conhecer. Juscelino, Vanderlúcio ali, a irmã, que bênção. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje, culto da Sagrada Família, e família é projeto de Deus. Você pode dizer isso? Diga, minha família é um projeto de Deus. E Deus tem grandes bênçãos para liberar sobre a sua família, amém? E eu tenho uma palavra dos céus para compartilhar com vocês nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Glória a Deus. Isaías 6. Nós estamos em uma série de ministrações, começamos domingo passado. Domingo passado, o pastor Flávio ministrou sobre esse tema que a gente estamos ministrando, sobre um encontro e um reencontro com Deus. Semana passada, o pastor Flávio esteve ministrando aqui uma palavra de Deus ao coração da igreja. E eu creio que nessa noite Deus irá continuar falando aos nossos corações. Serão sete domingos. Esse já é o segundo. Agora faltam 5 domingos com esse tema, encontro e reencontro com Deus. Quem quer ter um encontro com Deus, diga amém. Você vai ter um encontro com Deus. Isaías capítulo 6. Hoje também nós teremos a ceia do Senhor. Isaías capítulo 6. Isaías fica no Velho Testamento. Se você encontrar Salmos, você vai passar Provérbios, Cantares. Logo em seguida você vai encontrar o livro do profeta Isaías. Isaías no capítulo 6. Quem encontrou diz eu amo a Bíblia. Quem não encontrou diz eu também amo a Bíblia. Todos encontraram? Tá, se você estiver sem Bíblia, se você conseguir acompanhar aqui na projeção, acompanhe aqui na projeção, ou então acompanhe aí na Bíblia que está, da pessoa que está do seu lado, ou então ouça o que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, o verso 1 diz assim, a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu também vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e sua orla se enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um ao outro e dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O verso 4. E os umbrais da porta moviam-se com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O verso 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pois os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então voou até mim um dos serafins, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara com a tenaz de sobre o altar. Colocou sobre a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado purificado. Também ouvi uma voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Só até aí. Se você puder, curve sua cabeça, feche os teus olhos, repita essa oração comigo e diga, Senhor Jesus, fala comigo por meio da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda toda distração, todo impedimento, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. Diga, Senhor, traz a minha mente cativa e obediente à tua palavra, é o que eu oro, e se você crê, diga amém, glorifique o Senhor. Aleluia. Encontro com Deus. Quantos de vocês já tiveram um encontro com Deus? Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos um encontro com Deus. E algo fantástico é que você pode encontrar Deus em qualquer lugar. Sim ou não? Sim. Você pode ter um encontro com Deus numa chácara. Você pode ter um encontro com Deus na sua casa, no banheiro da sua casa, no seu quarto, na sua cozinha, enquanto você está lavando as louças ou preparando a comida, no seu trabalho, no meio da rua, numa praça, numa caminhada. Em todos os lugares a gente pode ter um encontro com Deus. Mas qual é o lugar mais propício para a gente ter um encontro com Deus? Para uma pessoa te encontrar. Qual é o lugar mais fácil para uma pessoa te encontrar? É numa praça? No meio da rua? No supermercado? Eu acredito que o lugar mais fácil para uma pessoa te encontrar é na sua casa. Sim ou não? Se você quiser me encontrar, você vai lá em casa. Se eu não tiver, eu volto logo. Mas o fato é que na casa da gente é o lugar mais fácil das pessoas nos encontrarem. Sim ou não? Sim. E com Deus é diferente? Não é diferente. O lugar mais fácil para uma pessoa ter um encontro com Deus é na igreja.
uma casa de oração. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então por que aqui é um lugar fácil de você encontrar Deus? Porque todas as pessoas que estão aqui estão desejosas em ter um encontro com Deus. Todas as pessoas que estão aqui estão desejosas em buscar a Deus. E Deus diz na sua palavra, os que me buscam, me encontrarão. Os que me buscam, me encontrarão. O próprio Deus nos incentiva, a igreja, a buscar a Ele. A palavra do Senhor diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O próprio Senhor nos ensina a buscar a Ele, a desejar pela presença dEle. E Ele se fará encontrado a nós. E Ele se revelará a você. Quando? Quando você busca a Deus. Quando você deseja encontrar Ele, você vai ter um encontro com Ele. Amém? E um encontro com Deus é o suficiente para mudar a sua vida. O encontro com Deus é o suficiente para mudar a sua história. Eu não conheço uma pessoa na Bíblia que teve um encontro com Deus que não teve a sua vida mudada, que teve a sua vida transformada. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus, o fato é que tiveram a sua vida mudada. E por que nós estamos nessa campanha? Por que nós estamos nessa série de ministrações? Porque você precisa, de fato, ter um encontro com Deus. Semana passada, o pastor Flávio ministrou aqui que tem muita gente que tem um encontro com a religião. Tem muita gente que tem um encontro com a igreja. Tem muita gente que tem um encontro com a Bíblia. Mas um encontro verdadeiro, que pode mudar a vida de uma pessoa, não é um encontro com a igreja. Ah, eu encontrei uma igreja certa. Ah, eu encontrei uma igreja que eu gostei. Ah, eu encontrei uma religião. Isso não vai mudar a sua vida. O que de fato vai mudar a vida de uma pessoa é ela encontrar a Deus. Porque uma pessoa pode encontrar uma igreja boa e não ter um encontro com Deus. Uma pessoa pode encontrar uma religião e não ter um encontro com Deus. E o que Deus quer é que nós venhamos encontrar a Ele. Que nós venhamos ter um encontro pessoal com Ele. Porque quando nós temos um encontro pessoal com Ele, a nossa vida é mudada. Semana passada o pastor ministrou aqui sobre Jacó. Quando Jacó teve um encontro com Deus, Deus mudou a vida dele. E não só mudou a vida dele, Deus mudou o nome dele. E não só mudou o nome dele, como Deus mudou a história de Jacó. E o mesmo Deus que mudou a história de Jacó, Ele é poderoso para mudar a sua vida. Amém? Ouça, tem pessoas que encontram Deus, que desejam e têm um encontro com Deus. Mas tem pessoas que Deus decidiu encontrar elas. Tem pessoas que Deus decidiu se revelar a elas. Pessoas que não estavam buscando a Deus. E a Bíblia vai citar N testemunhos. A Bíblia vai citar N pessoas que não estavam buscando Deus. Como foi o caso de Moisés. Moisés não estava buscando Deus, ele estava apacentando as ovelhas. E de repente ele teve um encontro com Deus, uma sarça que não se consumia. E nós vamos ver N casos de pessoas na história que tiveram um encontro com Deus, porque Deus quis se revelar a ela. Porque Deus quis se manifestar na vida dele, para que ele de fato viesse conhecer o Deus Todo-Poderoso. E uma dessas pessoas é o profeta Isaías. O profeta Isaías está vivendo um momento de luto. O rei da nação morreu. E ele era um homem bom. Ele era um homem que governava bem. Só que ele fez algo que desagradou a Deus. O orgulho, a prepotência dele, a soberba dele, tomou conta do coração. Ele entrou no templo, o rei Uzias, entrou na igreja. E ele então quis oferecer a Deus sacrifício. Ele quis prestar sacrifício a Deus, que só os sacerdotes, que só aqueles que eram designados a fazer, poderiam ali exercer aquele ofício. Mas ele quis atropelar os sacerdotes. Ele quis fazer do jeito dele. E quando ele atropelou uma autoridade divina, a Bíblia diz que ele foi acometido de uma lepra. E então esse rei, por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, ele então foi acometido dessa doença e veio a morrer. Mas o seu reinado foi um reinado bom. O seu reinado foi um reinado de paz, de conquistas, de muitas vitórias. E agora o país está em uma instabilidade. O país está agora preocupado. Quem é que vai governar? Quem é que vai administrar? E a Bíblia declara no capítulo 1, nós vamos ver o profeta Isaías, ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe, tem momentos de crises, tem momentos de dificuldade da nossa vida, que Deus ele vai se revelar para nós de uma maneira sobrenatural. Isaías teve uma visão, não que ele estivesse buscando visão, não que ele estivesse buscando a Deus, mas Deus decidiu se revelar para o profeta. E esse mesmo Deus que decidiu se revelar para Isaías, ele quer se revelar para você. Amém? Esse mesmo Deus que se revelou para Isaías, ele quer se revelar para nós. Ele quer se fazer conhecido a você. E ele quer mostrar a sua grandeza. A Bíblia diz que Isaías, na visão que ele teve de Deus, do trono de Deus, ele viu Deus assentado em um alto e sublime trono. Ele viu Deus governando. Ele viu o governo de Deus. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que preocupa o seu coração. Eu não sei o que aflige a sua alma.
Mas eu quero dizer para você, Deus ainda continua no controle de tudo e de todas as coisas, amém? Ele não deixou de ser Deus, ele não saiu do trono. E não tem situação nenhuma que vai tirar Deus do trono. Você pode estar passando o pior momento da sua vida. Você pode estar passando um momento difícil. Você pode estar passando um momento de dor. Você pode estar passando um momento de luto. Você pode estar passando um momento de perca. Você pode estar vivendo um momento difícil. Você pode estar vivendo um dia mal. Mas eu quero dizer, Deus ainda continua no trono, governando para todo sempre. Amém? Deus ainda está no controle. Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle da sua vida. Esse problema que você está vivendo, essa dificuldade que você está enfrentando, não pegou Deus de surpresa. Não. E também não é maior do que Deus. E isso não vai impedir o agir de Deus. Isaías viu Deus governando. Os governos humanos passam. As dificuldades, as crises passam. Mas o governo de Deus é eterno. E Ele governa para todo sempre. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode dizer Deus governa para todo sempre? Isaías viu o trono de Deus. E não só isso, ele viu serafins. Serafins são anjos. Isaías viu anjos que diziam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Todas as vezes na Bíblia que você vai ver uma palavra se repetir várias vezes, é porque a Bíblia quer chamar a nossa atenção. A Bíblia quer nos despertar para a seriedade daquilo. O quanto que aquilo é importante. Todas as vezes que Jesus falava assim, em verdade vos digo. É porque era algo muito sério, era algo muito profundo. Era uma verdade absoluta. Quando Isaías vê os anjos nos céus declarando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, é porque Deus ele é santo, amém? E a palavra santo significa separado. Deus ele é puro, meu irmão. Deus ele não tem pecado, e Tiago vai dizer isso. Todas as coisas boas vêm do alto, do Pai das luzes, e nele não há sombra de variação. Em Deus não existe nenhum mal. Em Deus não existe nada de ruim. Ele é santo, ele é puro. Ele é perfeito e ele é digno de todo louvor. Isaías viu a pureza de Deus. Isaías viu a santidade de Deus. Isaías viu a glória de Deus enchendo toda a terra. Isaías viu aquilo que muitas vezes é impossível para algumas pessoas verem. A glória de Deus, o Deus Todo-Poderoso assentado no seu trono. E a Bíblia vai dizer, Isaías então diz assim, ai de mim. O que Isaías disse? Ai de mim. Porque eu vi o rei. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. E eu sou um homem de lábios impuros. Quem foi que decidiu ter um encontro com Isaías? Foi Deus. E Isaías era um homem pecador. Ainda que fosse um profeta. Mas era um homem que estava com seus lábios impuros. E nós vamos ver no capítulo 5, capítulo 1 de Isaías, o 2, o 3, o 4. Que Isaías, antes de ter um encontro com Deus, a mensagem de Isaías era uma mensagem de juízo. Era uma mensagem de condenação. E a mensagem de Isaías era, ai do bêbado, que passa o dia todo bebendo. Ai da prostituta. Ai dessa nação que se desviou dos caminhos do Senhor. A palavra de Isaías era, ai de vocês que são pecadores. Ai de vocês que se desviaram dos estatutos de Deus. Mas quando Isaías tem um encontro com Deus, o que ele disse? Ai de mim. Porque o encontro com Deus, ele vai revelar a nossa vida. O encontro com Deus vai mostrar o quão pecador eu sou. Sabe como é que eu sei que uma pessoa tem um encontro com Deus, ou que ela teve um encontro com Deus? É porque agora ela já não fala mais do pecado dos outros. Uma pessoa que tem um encontro com Deus, ela não se preocupa com o pecado do irmão, da irmã. Porque quem tem um encontro com Deus, ela sabe o quão pecadora ela é. Jesus disse, antes de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu olho. O encontro com Deus vai mostrar que o meu pecado, ele é grande. O encontro com Deus vai mostrar que eu sou pecador. O encontro com Deus vai revelar aonde eu estou errando. Isaías disse, ai de mim. Sabe, irmãos, o desejo de Deus é que nós venhamos nos encontrar com Ele. Para quê? Para mostrar que nós somos falhos. Quando um homem e uma mulher se acha bom demais, quando uma pessoa se acha santa demais, porque o erro de muita gente é querer se comparar com o outro. Ah, eu vou na igreja mais vezes que fulano. Ah, eu oro mais que ciclano. Ah, eu sou mais crente do que Beltrano. Tem gente que se compara com outros, com outras pessoas. E é fácil a gente se comparar com outras pessoas. Por quê? Porque sempre vai ter alguém um nível abaixo da gente. Sempre vai ter alguém inferior a gente. Mas o seu irmão, eu não sou a referência para você basear a sua vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que ser baseada na santidade de Deus, amém? Porque quando eu olho para Deus, eu digo, Deus, eu sou tão falho, Senhor.
Porque se eu for ficar olhando para o meu irmão, eu estou indo na igreja mais vezes que ele, eu estou orando mais do que ele. Não, isso não é referência para a minha vida espiritual. A vida do meu irmão, a conduta do meu irmão não é referência para a minha vida espiritual. A referência para a minha vida espiritual é o Deus que é santo e poderoso, amém? A minha referência tem que ser Deus. Como é que eu estou diante de Deus? E sabe, eu amo esse Deus. E eu creio que também você ama a Deus. Mesmo sabendo do seu pecado. Mesmo sabendo do meu pecado, Ele não nos rejeita. Qual é o problema de muita gente? É que quando ela erra, quando ela peca, ela corre para longe de Deus. No dia que você pecou, no dia que eu errei, no dia que eu falhei, no dia que você falhou, Deus não saiu de perto de você. Porque a gente pensa, eu pequei, Deus me abandonou. Não, somos nós que abandonamos Deus. Somos nós que nos distanciamos de Deus. E o pecado, ou ele te afasta de Deus, ou ele te aproxima de Deus. Porque tem gente que quando ela erra, ela fica tão envergonhada. E o pecado faz isso, ele nos envergonha. E a gente fica tentando se esconder. E o desejo de Deus não é que você se esconda. Não é que você fuja da comunhão. Não é que você pare de congregar. Não é que você pare de dizer que é cristão. Não. O desejo de Deus é que você se aproxime dele, se arrependa dos seus pecados. Porque a palavra do Senhor declara, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém? Eu estou falando de um profeta. Eu estou falando de um mensageiro de Deus que estava em pecado. Que estava com seus lábios impuros. E o encontro com Deus vai revelar que aquele profeta precisava se arrepender. O encontro com Deus vai revelar para aquele profeta que ele precisava de mudança. O encontro com Deus vai revelar para aquele profeta que aquilo que ele condenava nos outros era uma condenação na vida dele. Ai de fulano. E ele, quando tem um encontro com Deus, ele disse, ai de mim. Irmãos, Deus não nos chamou. Deus não te chamou para ficar apontando pecado de A, de B, de C, não. Deus nos chamou para acreditar num Deus que perdoa pecados. Não importa quantos pecados você tenha cometido, não importa quantos erros você tenha cometido, eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida de pecado. Eu estou dizendo que ainda que você erre, ainda que você possa falhar, existe um Deus que é poderoso para te perdoar e consertar a sua vida, amém? O Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia, o pastor Nivaldo pregou isso. A palavra do Senhor declara, ele leu hoje em Eclesiastes, são por causa das misericórdias de Deus que a gente não somos consumidos. Deus é misericordioso, e Efésios 2:4 vai dizer, Deus ele é rico em misericórdia, e as misericórdias do Senhor não têm fim. Sabe, tem pessoas que na Santa Ceia, e isso já aconteceu comigo, eu dizia, hoje é ceia, hoje é ceia, meu Deus, eu errei, eu falhei, eu não vou para a ceia não. Irmãos, a ceia é justamente para mostrar que nós necessitamos nos arrepender. A ceia é para mostrar que eu preciso me arrepender do meu pecado e me voltar para Deus. Porque no dia da ceia, da última ceia, Judas estava lá na mesa, sim ou não? Sim. Jesus mandou Judas sair? Se você soubesse que Judas, que iria trair Jesus, que iria vender Jesus, que roubava o dízimo e a oferta, estivesse hoje aqui, você deixaria Judas tomar a Santa Ceia? Porque tem pessoas que falam, bispo, fulano fez isso, você vai deixar tomar a Santa Ceia? A Santa Ceia, meu irmão, é para a pessoa se consertar com Deus. A ceia é para ela se lembrar que Jesus morreu e pagou o preço para perdoar os pecados dela e dar uma nova vida. Jesus morreu para lhe dar uma nova vida e perdoar os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, e para a gente não viver no domínio do pecado. A ceia é uma aliança de Deus para com o pecador. A ceia é uma aliança de amor, de perdão para nós. Jesus não tirou Judas da ceia. Pelo contrário. Ele falou, olha, aquele que comer desse pão, que será comendo da minha carne, aquele que beber desse suco, esse é o suco, o vinho da nova aliança, do compromisso, do sangue do Cordeiro que é derramado para a remissão de pecados de muitos, amém? Então eu preciso crer que o Evangelho fala sobre perdão, o Evangelho fala sobre um Deus que nos ama, não um Deus que nos expulsa, não um Deus que nos exclui, não um Deus que nos abandona nos nossos pecados, não. O Deus que eu conheço é um Deus que está disponível a restaurar o pecador. E não só restaurar o pecador, em dar a ele uma missão. Quando Isaías reconhece e diz, ai de mim, o anjo vem, tira uma brasa do altar e toca nos lábios dele, e ele é purificado para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus deseja perdoar os seus pecados nessa noite. Você deseja receber o perdão de Deus? E Ele está aqui para te perdoar. Agora ouça. Deus não só perdoa os nossos pecados, como Ele também tem uma missão para nós. Isaías, o problema dele era nos lábios. Eram os lábios impuros. Isaías devia falar muito palavrão. Isaías devia falar muita coisa que não agradava a Deus, mesmo sendo um profeta. E a Bíblia vai dizer que Isaías, então, ele é purificado e ele ouve um chamado de Deus. Irmãos, todos nós
Deus nos convida a ter um encontro com Ele. Para quê? Para que a gente venha nos arrepender e mudar de vida. E não só para isso. O encontro com Deus faz com que a gente venha anunciar esse amor e esse perdão. Quando a mulher samaritana tem um encontro com Jesus, e Jesus então mostra para ela que Ele é o Messias, aquela mulher vai anunciar Jesus. Toda pessoa que tem de fato um encontro com Deus, o coração dele queima. O coração dela queima em falar desse Deus que é bom. Em falar desse Deus que é misericordioso. Deus disse assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Deus não chamou Isaías pelo nome, mas ele deixou um chamado ecoando. Deus disse: quem é que vai falar do meu amor? Quem é que vai falar que eu perdoo? Quem é que vai falar da minha graça? Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está procurando pessoas nesses últimos dias para anunciar do amor dele. Deus está procurando pessoas disponíveis para dizer: Senhor, eis-me aqui. Pessoas que tiveram um encontro com Deus. E eu tenho compartilhado, uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Um crente que não evangeliza precisa ser evangelizado. Porque alguém que não consegue falar desse Deus, alguém que não consegue falar do amor de Deus, alguém que não consegue falar do perdão de Deus, precisa ter um encontro com esse Deus. Porque do dia que eu tive um encontro com Deus, eu tenho saído nos quatro cantos dessa terra, em todos os lugares, para falar do amor dele. Bispo, onde eu posso falar do amor de Deus? Você pode falar do amor de Deus no seu trabalho? Você pode falar do amor de Deus na sua escola? Você pode falar do amor de Deus na sua rua? Você pode falar do amor de Deus nas redes sociais, na internet? Em todos os lugares nós podemos falar do amor de Deus, para que pessoas também venham ter um encontro com Deus. Amém? Essa é a missão da igreja. Quando a Bíblia diz, ali falando de Isaías, aquilo foi o que aconteceu nos céus. Um chamado estava ecoando nos céus. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E essa visão de Isaías que ele teve com ele, foi o que aconteceu com Jesus no chamado. Jesus disse para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus só tinha um filho, e Deus fez desse filho um missionário. Deus ama missões, Deus ama as almas. E se você ama as almas, e se você ama as pessoas, Deus vai patrocinar, Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família. E nós precisamos ser a voz do Senhor nesses últimos dias. Nós precisamos anunciar o amor dele, nós precisamos anunciar da graça dele, queridos. Jesus está voltando, e pessoas precisam ter um encontro com Jesus. Jesus está vindo, e a igreja precisa despertar para falar do amor dele. A igreja precisa despertar para falar daquilo que ela tem visto e ouvido, e dos encontros que a gente tem tido com Deus, amém? Nós fomos no Ceará aprender um pouco mais sobre missões. E foi impactante o que Deus fez ali, nas escolas. O quanto que nós vemos aquelas jovens, aquelas crianças sedentas, querendo conhecer Jesus. E a mensagem era uma só. Nós falamos do amor de Deus, um Deus que está disponível a perdoar as pessoas, e que esse perdão era de graça. E quando nós dizíamos para as crianças, para os jovens, para os professores, as pessoas que estavam na casa, nós perguntávamos: você quer receber esse perdão? E as pessoas diziam assim: mas o que eu tenho que fazer? E nós dizíamos: você não tem que fazer nada, Jesus já fez, é de graça. E elas ficavam surpresas. E elas diziam: como assim? Eu não tenho que fazer nada para ser perdoado? Não, nenhuma boa obra salva ninguém. Efésios 2:8 vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém é salvo por obras para que não se glorie. O perdão de Deus está disponível. E tudo que as pessoas querem é receber esse perdão. E quando elas recebiam o perdão de Deus e Jesus no seu coração, a vida delas era transformada. E muitos se derramavam em lágrimas, numa escola, outros no meio da rua, outros na sua casa. Por quê? Porque ouviram de um Deus que ama elas e perdoa elas. E nós, no último evangelismo que tivemos nas casas, o missionário Pedro me chamou, e a gente já vai orar. E ele disse: bispo, essa mulher está desviada. E então eu cheguei na porta da casa dela, e olhando nos olhos dela, eu disse assim para ela: Deus nos enviou aqui para dizer para a senhora que Ele ainda te ama. E os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu disse para ela: olha, e Ele nos enviou aqui para você sentir um pouco da presença dEle, porque Ele ainda tem saudade de você. Irmãos, quando a gente fala a paz do Senhor não é só um cumprimento. A paz do Senhor de fato é aquilo que a gente carrega. Você não percebe. Talvez você ache comum, mas aonde você chega, a paz de Deus chega, amém? Porque nós somos embaixadores do reino de Deus. E quando eu disse para ela: Deus nos trouxe aqui para você sentir de novo um pouco da paz e da presença dEle, ela começou a chorar, porque ela sentiu a presença de Deus naquele lugar. E eu disse: Jesus ainda te ama, e Ele quer perdoar os seus pecados. Você quer receber Jesus de novo como seu Salvador? Ela disse: eu quero. É tudo o que eu mais quero.
Mas a religião oprimia ela, a religião excluía ela porque ela pecava. E muitas vezes acontece isso se a gente não vigiar. Aí a gente diz para as pessoas que estão lá fora: irmão, você que está errando, pecando, vem para a igreja. E quando a pessoa está na igreja, se ela errar, tem pessoas que excluem, tem pessoas que empurram essa pessoa para fora. Não estou falando de disciplina, muitas vezes uma pessoa pegar uma disciplina em relação a alguma coisa, mas eu estou falando de empurrar essa pessoa para fora. Não! Deus, Ele nos perdoa e pode nos restaurar. Amém? Ele pode te restaurar. Eu não sei qual foi o seu erro, eu não sei o que tem acusado a sua mente, eu não sei o que Satanás tem colocado no seu coração, mas eu quero dizer para você que Deus hoje está disponível para te perdoar de todos os seus pecados, amém? E você sair daqui livre de toda a condenação, de todo o peso, que seja do seu passado, que seja de hoje, ou seja de qualquer dia. Deus está disponível a te perdoar, e Ele está bradando dos céus: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Será que você pode falar para as pessoas que estão na sua escola que Jesus quer perdoar elas, que Jesus ama elas? Será que você pode falar para as pessoas do seu trabalho o quanto elas são amadas por Deus? O quanto que Deus está disponível a tirar esse fardo do pecado da vida delas? O mesmo Deus que está tirando esse fardo do seu coração, esse peso de condenação, Ele também quer tirar das pessoas e quer que você seja um instrumento dEle nessa terra. Amém? Seja um instrumento de salvação para outras pessoas. E eu queria orar por você nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Hoje você vai ter um encontro com Deus aqui neste lugar. Eu creio que muitos que já estão aqui já estão sentindo a presença de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento. A presença do Senhor é real neste lugar. O Senhor está aqui. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite de Santa Ceia. Talvez você diz: meu Deus, se eu soubesse que era ceia, eu nem tinha vindo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite justamente por isso. Porque Ele quer dizer para você: filho, não é o seu esforço humano. Filho, não é a sua capacidade humana. É o meu perdão que te torna aceito. É o meu perdão que te torna digno e limpo. E Deus sabe das suas falhas, e Deus sabe dos seus erros. E Ele está aqui nessa noite dizendo para você: eu te amo. E eu quero te perdoar. Eu quero que você seja livre dessa culpa, desse pecado que você carrega até os dias de hoje. E você se sente indigno para poder voltar ao chamado, para poder falar de Jesus. O mesmo Senhor que purificou o pecado de Isaías, nessa noite, Ele perdoa os seus pecados. Então, com seus olhos fechados, fale para Deus qual é a área que você quer que Ele te perdoe. Qual é a área que você está sendo confrontado nessa noite. O que você tem carregado de peso, de culpa, de condenação? Diga para Deus, diga a Deus: perdoe os meus erros, as minhas falhas, a maldade do meu ser. E Ele está disponível a te perdoar. Ele está disponível a te lavar com o sangue dEle e te purificar de todos os seus pecados. Ainda que você não fez nada para merecer esse perdão, ainda que eu não tenha feito nada, esse é o amor, esse é a misericórdia de Deus, que nos perdoa dos nossos pecados. A área que Deus quer te perdoar, é nessa área que Deus mais quer te usar. Isaías foi perdoado nos seus lábios, na sua boca. E ele se tornou um mensageiro do Evangelho. Ele se tornou um mensageiro de Deus. Ele se tornou um instrumento do Senhor para anunciar a esperança. Eu não sei qual é a área da sua vida que você necessita de perdão, mas eu sei que tem um Deus nessa noite que te perdoa. Então se renda a Deus e receba o perdão de Deus de todo o seu coração. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. E mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sinta o amor de Deus nessa noite te envolver. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco,
Se estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, sem o seu perdão, o que seria de mim? E Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus está dizendo para você: você é minha filha amada. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Você é um filho amado de Deus. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Receba o perdão de Deus nessa noite. Receba a restauração de Deus na sua vida. Receba a restauração de Deus no seu chamado. O Senhor quer te usar como instrumento dele. Então não baixe a sua cabeça. Não se envergonhe diante dos erros cometidos. O Pai te diz nessa noite: você está livre de toda culpa. Você está livre de todos os pecados. Pai, eu oro nessa noite, Pai, para que o teu perdão venha sobre cada vida, cada coração nessa noite que está rendido ao Senhor. Que esse homem, que essa mulher venha ter um encontro com o Senhor, Pai, nessa noite. Que o Senhor venha revelar o teu amor a cada coração aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, lava-nos com teu sangue, nos purifica, Pai, e nos ensina cada dia a viver em santidade, em viver para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai, sendo instrumento do Senhor nessa terra. Nos ensina a dar testemunhos, meu Pai, ó Deus, aonde nós passarmos, aonde nós andarmos, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, devolva a este homem, a esta mulher, a autoridade e ousadia do teu Espírito, meu Pai. Satanás, em nome de Jesus, cesse toda culpa, cesse toda acusação na vida deste homem e dessa mulher. Eu ministro cura, eu ministro libertação sobre a tua vida, eu ministro restauração, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o Senhor. Glória a Deus. Ainda em pé, querido. Tem alguém aqui nessa noite que você diz assim: bispo, eu gostaria de entregar minha vida a Jesus. Você que nunca recebeu Jesus como seu Salvador e você gostaria de fazer isso nessa noite, ou você que se afastou e gostaria de voltar para a presença do Senhor, tem alguém que gostaria de entregar a vida a Jesus? Você que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, dá um sinal com a sua mão que eu vou orar por você. Você que nunca recebeu Jesus como seu Salvador e você diz assim: hoje eu quero receber Jesus como meu Salvador. Tem alguém? Eu vou orar por você. Tem a nossa irmã aqui, glória a Deus, aleluia. Mais alguém gostaria de receber Jesus como Salvador? Amém, nós vamos orar pela nossa irmã. Bispo, eu estou afastado, eu gostaria de voltar. Volta, vem que a gente vai orar por você. Amém, vem aqui que a gente vai orar pela senhora. Como é o nome da senhora? Joana, a senhora gostaria de receber Jesus como seu Salvador, dona Joana? Amém. A igreja estenda as mãos para cá. Com seus olhos fechados, dona Joana, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados e eu te aceito diante dessa igreja como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro dos céus. Deixa eu orar pela senhora. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui a dona Joana, que nessa noite, meu Pai,
entrega a sua vida ao Senhor, reconhecendo o Senhor como o Salvador da vida dela. Pai, quebra todas as maldições na vida dessa mulher. Eu ministro hoje a presença do Teu Espírito sobre ela, guiando ela nesse caminho de salvação, Pai. Ó Deus, eu ministro cura sobre o corpo dela agora, que toda doença desapareça, ó Pai, que ela seja curada do alto da cabeça à planta dos pés, que ao receber a Tua salvação, ela também recebe tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Ó Deus, que o Senhor venha afirmar os passos dela na Tua presença, e que naquele grande dia possamos estar ali junto, glorificando e exaltando o Teu santo nome, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Parabéns, dona Joana, glória a Deus, a melhor decisão que a senhora tomou. Aleluia. A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida da nossa irmã. Depois, uma das obreiras vai pegar o nome dela, o endereço, para estar visitando ela. Vamos ter a Santa Ceia, querido? Bispo, quem é que pode participar da ceia? Você que já é batizado, você que já desceu as águas. Bispo, eu não sou batizado ainda, nos procure para você ser batizado, amém? Bispo, eu pequei. Você crê que Jesus já te perdoou hoje? Ele já te perdoou. Enquanto eles louvam, as obreiras vão passar os elementos da ceia, e você não coma ainda e não beba. Nós vamos fazer isso juntos, amém? Pode passar os elementos da ceia enquanto eles louvam. Nós já estamos finalizando. Após a ceia nós vamos ter a oração. Bispo, eu não vou participar da ceia. Fica de pé, continua em pé aí, fecha os teus olhos. Eles vão estar entregando os elementos da ceia. Nós vamos fazer isso juntos. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear. E vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida, ceia vir. E vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar.
poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, também tomou o cálice, depois de ter ceado, dizendo: este cálice é o novo testamento em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A ceia, ela representa o sacrifício de Jesus. Esse pão, ele representa o corpo dele, que foi entregue por nós. Ele nunca pecou, ele não experimentou o pecado, mas ele se fez pecado no nosso lugar. Esse suco de uva representa o sangue dele que foi derramado por nós naquela cruz. E todas as vezes que nós participamos da ceia, lembramos que ele morreu por causa dos nossos pecados, para nos perdoar e nos dar uma nova vida. Então, nesse momento, com seus olhos fechados, levante os elementos aos céus e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado por ter perdoado os meus pecados. Diga: Senhor, consagra este pão, esse suco, para que quando eu participar dessa ceia, eu venha me lembrar do teu sacrifício de amor por mim naquela cruz. Coma do pão, se lembrando do corpo de Jesus. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquela cruz, ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Beba do suco, se lembrando do sangue puro e inocente que ele derramou para perdoar os seus pecados e os meus pecados. E agradeça a ele. Obrigado, Jesus. Todos com as mãos levantadas, diga assim, diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu te louvo e te agradeço pelo sacrifício do teu Filho, o Senhor Jesus, por mim naquela cruz. E eu tomo posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: meu Deus, abençoe essa semana, que seja uma semana de paz, uma semana de conquistas, e que eu possa ter encontros com o Senhor e revelar a tua glória a todos aqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Pai, obrigado por este culto, pela tua palavra. Eu te apresento os cultos dessa semana: o culto de terça-feira das mulheres, o culto de quarta-feira do Boa Noite Espírito Santo, o culto de sexta, meu Pai. Ó Deus, que essa semana, meu Pai, o Senhor venha se revelar a nós de uma maneira extraordinária. Leva cada um para suas casas, guardado, protegido, e dê a todos uma noite de paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus. E você que crê diz amém.
Deus abençoe, queridos. Vão em paz.